Guerra. O que antes era um clima agradável, agora foi substituído por um campo hostil de batalha. Ali, em sua frente, Exércitos estava pálido com tudo o que estava acontecendo à sua volta. Ele estava vendo familiares sendo massacrados. Ele estava vendo amigos sendo mortos. Toda a sua espécie, em um ato de puro ódio, estava sendo aniquilada. Tudo isso ao seu redor. Mas então, ele se depara com outra coisa. Ele se depara com algo que não queria ter deparado. Sua mãe agora está morta. E suas únicas opções são fugir para longe e nunca mais retornar. Em meio a todo aquele caos, fogo e corpos espalhados pelo chão, Exército só se deparava com o caos que havia se tornado seu pequeno paraíso. Ele não acreditava que tinha acabado de acontecer. Mas agora esse filhote terá que aprender sozinho a se cuidar em meio ao mundo selvagem que tem lá fora. Agora carregando o trauma de ter perdido os membros mais importantes de sua vida. Seus amigos, seus familiares, sua espécie e sua mãe. Ele já estava convencido que a partir de agora ele teria que ser obrigado a continuar vivendo, como o último de sua espécie e sozinho. Enquanto aquele pobre filhote começava a se afastar do que um dia foi a sua casa, ele não havia reparado que lá de longe, no topo da colina, havia uma silhueta bem familiar. Era Bruton. Acontece que o cristal ancestral não deu só o poder de controlar a mente de seus adversários. Ele também ganhou o dom da inteligência. E com isso, ele foi capaz de controlar a rainha dos Onixes e forçando todos eles a extinguirem a própria espécie, fazendo com que Bruton seja o responsável do maior genocídio coletivo da história do planeta. E esses eram apenas os seus primeiros passos. Vários anos depois, toda a espécie dos Narvalis já está extinta, não restando nenhum sobrevivente. Exércitos foi com Feral Kong para o único vale do planeta onde o impacto do meteoro não atingiu, e ficaram juntos por um bom tempo lá. Mas uma coisa que sempre machucava o Exércitos era o fato de que ele estava condenado a ser o último da espécie, estando condenado a estar sozinho pelo resto da vida. Bom, isso era o que ele pensava, pois se ele tivesse procurado em outro lugar fora da superfície, como por exemplo, a Terra Oca, ele já teria uma opinião diferente. Esta é a Galaxy, uma filhote fêmea da espécie Narvalis, a mesma espécie do Exércitos, só que com uma singela diferença. Diferente de Exércitos, Galaxy não nasceu como ela mesmo. Sua pele é natural da espécie, ela não carrega a mesma falha genética de seus pais ou parentes, ou seja, ela é uma raça pura. Mas ela recebeu esse nome por conta de seus olhos, que tem literalmente a coloração de uma cintilante e radiante galáxia cor-de-rosa. E essa é sua característica mais marcante, o que infelizmente também era seu maior perigo. Veja bem, Galaxy conseguiu sobreviver ao genocídio Onyx. Ela basicamente se escondeu debaixo dos cadáveres e esperou a poeira abaixar por um tempo e correu para bem longe. Só que uma coincidência absurda é que ela correu para a direção oposta à que Exércitos fugiu, e acabou seguindo um caminho diferente. Porque enquanto Exércitos encontrou glória e aliados, Galaxy encontrou tormento e solidão, tendo estado sozinha durante anos, até que eventualmente veio parar na Terra Oca, o que veio a piorar muito sua situação, já que na Terra Oca existiam muitos predadores, alguns enormes, outros médios, mas todos eram grandes o suficiente para estraçalhar uma filhotinha de Narvalis como a Galaxy.
Durante o dia, Galaxy tentava o máximo possível tomar o máximo de cuidado, se escondia debaixo de pedras, se espreitava no mato alto e nunca tentava chamar atenção. E durante a noite ela mal saía de cavernas, dormia nos fundos mais escuros, ou seja, era uma luta por sobrevivência na qual eu não sei o porquê até hoje dela ter sobrevivido a isso. Mas uma das coisas que mais ajudou ela a sobreviver, foi no dia mais desesperador de sua vida, e esse foi o dia em que tudo acabou mudando para ela. Era mais uma manhã normal na Terra Oca. Parecia bem tranquilo até então. Galaxy tinha acabado de acordar, o que significava mais um dia de luta por sobrevivência. E a primeira coisa que ela tinha que fazer era arranjar comida. Ela ficou as primeiras horas do dia fazendo exatamente isso, procurando alimentos que a manteriam viva. Porém ela tinha que tomar bastante cuidado, já que ela não estava sozinha naquela floresta, já que a Terra Oca era o lar de vários outros predadores. E ela, que ainda é um filhote, não tinha muito do que se defender, então que ela sempre se mantinha em arbustos. A espécie dela é onívora, o que significa que a dieta dela consiste em tanto carne quanto plantas, mas ela só poderia comer carne se alguém providenciasse isso a ela, e como não tinha, ela teve que se sustentar à base de plantas, frutas e alguns insetos. Mas naquele dia, ela estava com muita fome, não tinha encontrado muita coisa. A maioria das plantas nas quais ela poderia comer já estavam sendo tomadas por outros herbívoros maiores, e como ela tinha medo deles, decidiu por ignorar. Só que mais à frente, ela encontra finalmente algo decente para ela. Ela tinha encontrado uma espécie de fruta kaiju, uma fruta muito específica cujas raízes cresciam diretamente de um cristal ancestral, como se a radiação destes cristais tivessem mudado não só a fauna, mas também a flora, criando uma vegetação nova e totalmente inédita. E aquele campinho era lotado destas frutas kaiju. Logo a Galaxy deitou e rolou nestas frutinhas, comeu à vontade e nem percebia que estava absorvendo a radiação destas frutas. Só que estas frutas eram tão boas, que a Galaxy não conseguia parar de comê-las. E quanto mais ela comia, mais ela acabava se distanciando mais e mais da caverna, onde era seguro, até que em um momento ela acidentalmente escorregou e caiu numa ladeira, escorregando e tropeçando morro abaixo, até que ela cai e bate a cabeça com tudo numa pedra, desmaiando logo em seguida. Quando ela acorda, horas depois, ela estava muito longe de sua caverna, perdida no meio da florada da Terra Oca, sem saber de nada do que estava ao seu redor, perdida e desamparada, quando um som de verão peculiar surge bem ao seu lado. E quando ela decide seguir o som, ela se depara com um rio tropical, que seguia uma correnteza córrego acima. Galaxy sabia que não poderia ficar muito tempo ali, pois um rio é uma zona de caça muito boa para predadores de grande porte. Então, sem perder muita enrolação, ela decide caminhar rio acima, para ver até onde ele daria. Mas ela estava mancando. Depois de cair da ladeira, ela machucou bastante uma de suas pernas. Então ela caminhava mancando. Outra coisa que vale a pena ser ressaltada é que a espécie do Exercutus não anda sobre as duas pernas. A espécie dele é quadrúpede, e somente ele foi capaz de se adaptar a andar de postura ereta nas duas pernas traseiras. Ou seja, não vem falar que a Galaxy poderia simplesmente andar em pé para evitar virar mancando para lá e para cá, porque ela não tem essa capacidade ainda. Mas voltando ao foco da história, a Galaxy caminhavam pelas margens do rio, tentando andar e evitando ao máximo se deparar com um carnívoro, e até que tava dando certo, quase uma joia de caminhada e nada. Mas a sorte dela mudou, pois ela tinha chegado em um córrego muito estreito, e tinha que descê-lo com cuidado. Mas ela percebeu uma coisa: ali ao lado do rio, tinha uma enorme carcaça aberta de um auroch, que teve simplesmente a barriga arrebentada por alguma coisa muito grande e devoradora de carne. E quando ela vai descendo devagarinho, de repente, do meio do mato, surge um enorme kaiju carnívoro, que estava dormindo depois de ter se alimentado de parte do auroch morto. Pra sorte da Galaxy, ele estava dormindo, mas pro azar dela, ele estava quase acordando, porque aparentemente ele conseguia sentir o cheiro do sangue dela, o cheiro dos machucados causados pela ladeira, e isso atiçava um pouco dos sentidos do kaiju.
Este é o Bicospainax, um kaiju carnívoro de grande porte. Sua aparência dá a entender que ele é algum tipo de parente dos narvales, mesma espécie da Galaxy Exercutus. E sim, verdade, o Bicospainax é uma evolução distorcida de uma narvalis. Como se um dos indivíduos tivesse ido para lá antes do grande genocídio Onipse e acabou sendo mudado pelas fontes de radiação que existiam na Terra Oca, como os cristais ancestrais e as próprias frutas kaiju, e uma característica assustadora sobre estas frutas é que qualquer indivíduo que come desta fruta acaba sendo mudado geneticamente para uma versão maior, mais forte e mais agressiva. Ou seja, quem fonra a fruta acaba se tornando um enorme carnívoro voraz que se alimenta de qualquer coisa que vê pela frente. E foi justamente isso o que aconteceu com o Bicospainax, e foi quase isso o que aconteceria com a Galaxy se ela tivesse continuado comendo as frutas kaiju, mas a sorte dela é que ela parou de comer as frutinhas quando caiu do precipício antes de começar o processo de mutação, impedindo com que ela se tornasse uma versão pirada dela mesma. Mas não posso dizer o menso do Bicospainax. Então o Galaxy fez o máximo possível ora não acordar o grandão, até que acidentalmente ela tropeçou numa rocha e caiu no rio, mergulhando com tudo e fazendo um barulho bem alto. Quando ela emergiu da água, a correnteza começou a puxar ela, fazendo a subir riacho abaixo. Mas quando ela foi se virar, o Bicospainax não estava mais dormindo na grama. Na real, ele não estava mais ali, fazendo-a se questionar onde ele foi parar, e não deu outra, um pouco mais acima do rio. Ele aparece na margem para beber um pouco de água, e a Galaxy, percebendo isso, tenta mergulhar para passar desapercebida pelo monstro. Só tinha outro probleminha: ela não sabe nadar. Então quando ela mergulhava, logo voltava para cima em questão de segundos, e fazia um estardalhaço na água, o que acabou chamando a atenção do Bicospainax, que imediatamente viu ela, e no momento em que isso aconteceu, ele começou a nadar atrás dela. Ele se enfiou na água e sem menor esforço alcançou ela, mas ela era pequena, então sempre que ele a abocanhava, ela conseguia desviar mais rápido, revelando ter reflexos maiores também. Mas me deu outra: conforme eles desciam o rio, a correnteza começava a ficar mais forte, ela começava a ser puxada mais e mais, ganhando uma certa distância do Bicospainax, mas o suficiente para ele ficar para trás, pois ele continuava seguindo ela, até que chegou o momento onde abocanhou uma de suas pernas. E Galaxy, por instinto, acabou segurando uma rocha, se prendendo a ela e não deixando o bichano devorá-la, até que chegou uma hora onde ele a puxou com tanta força que ela se desprendeu da rocha e ficou se balançando na boca do kaiju. Bicospainax tinha tudo para fazê-la de jantar, e Galaxy não poderia fazer nada. Mas daí, os dois escutaram um rugido vindo do meio da mata. O rugido foi tão sério que fez o Bicospainax largar a perna da Galaxy e derrubá-la na água de novo. Bicospainax encarava a mata com um olhar curioso e assustado ao mesmo tempo, pois aquele som era bem familiar, só não sabia de onde que ele tinha vindo. Então, quando ele contou na possibilidade de ignorar o rugido, ele percebeu que a Galaxy tinha sumido. Em um instante ela estava em sua frente, e no outro ela sumiu na água. Ele começou a caçá-la aos arredores, mas não a encontrou, visto que Galaxy estava escondida muito bem entre as rochas do rio, utilizando do som da água para encobrir sua respiração e tentando manter a calma para não ser vista. E assim que Bicospainax foi embora, Galaxy saiu correndo na direção contrária e procurando o lugar mais escuro possível para se esconder, e traumatizada com tudo aquilo, ela começa a chorar. Era um choro silencioso, mas que expressava todo o desespero que ela sentia, toda a solidão e toda a mágoa que ela sentia, porque agora não tinha mais ninguém para ajudá-la, estando oficialmente sozinha para sempre.